Se você gosta de vinho, você já ouviu falar de nomes como Sassicaia, Ornellaia, Solaia, os famosos super toscanos. E eu vim contar para vocês e esclarecer todas as dúvidas sobre esses que são alguns dos mais prestigiados vinhos de todo o planeta. Sou Marcelo Vargas, um dos professores aqui da BS Rio Grande do Sul, e é uma dúvida muito comum quando começamos a estudar, quando começamos a nos aprofundar nesse maravilhoso mundo da bebida, sobre o que seriam os super toscanos. O nome já diz, né? São vinhos prestigiados, destacados, vindos dessa região da Toscana. Mas esse termo é relacionado a uma denominação, ou uma uva, ou a um estilo, ou a um conceito? Essa é a grande dúvida de quem começa a se aprofundar nos assuntos relacionados aos vinhos italianos. Posso dizer para vocês que Super Toscano é uma referência a produtos realmente relevantes, destacados, vindo da região. Mas a gente não está falando de uma única denominação, ou não estamos falando de um único estilo de vinho. Por mais que se associe a essa ideia, a esse termo, a relação de vinhos tintos, mais potentes e intensos. Mas como começou, da onde surgiu e qual é a referência que usamos para classificar ou rotular ou citar algum produto como um super toscano? E a gente tem que remeter à história. Lá na metade dos anos 50, chegando ao final, iniciando os anos 60, vai surgir na região da Toscana, principalmente ali na área mais litorânea, que não era uma área tão famosa para a produção de vinhos de denominações nessa região. E vale citar, nessa região chamada Toscana, as denominações, os vinhos classificados mais importantes seriam Chianti, Brunello, que eram realmente produtos com muito prestígio. E na região costeira não se tinha assim vinhos com classificações tão destacadas, apesar de já existirem algumas produções que historicamente já tinham alguma relevância. Pois bem, vamos retomar ao final, a metade dos anos 50 para o final dos anos 50, quando lá na Tenuta Sanguido, um marquês, Mário Intisa della Rocchetta, que era acostumado a provar vinhos da região de Bordeaux, na França, queria elaborar, produzir alguns vinhos com alguma semelhança sensorial, de características daqueles produtos franceses. Ele começa ali na sua propriedade, na região de Bolgheri, a plantar castas francesas, principalmente essas castas bordalesas, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, e começa a elaborar vinhos muito ao estilo de Bordeaux, não só pelas castas, pelas variedades, mas também com o método de produção, principalmente escolhendo o uso de barrica francesa nova, que aportava bastante aroma, esses aromas tostados, esses aromas defumados aos vinhos. Qual é a grande questão por trás dessa elaboração ali nos anos 50, anos 60? O uso dessas uvas, essa técnica de elaboração de vinhos não era permitido pelas denominações italianas, muito menos pelas denominações da Toscana, que é uma área muito tradicional, com produção de vinhos históricas e, mais do que isso, uma relação muito grande com esse conceito de produção muito antigo que os italianos chamam de tradição, uma produção tradicionalista. Como esse conceito de elaboração de vinhos com castas francesas e com técnicas francesas não era permitido, esses vinhos não podiam ser classificados dentro das denominações, nem das tradicionais, porque não estavam naquelas áreas de Chianti e Brunello, nem nas denominações das regiões costeiras. O que eles fizeram? Não era um vinho para ser comercializado, em princípio era um vinho para ser consumido pela família. Então não havia problema em não ter classificação, em ser um vinho que não tinha nem rótulo, era um consumo realmente local. Mas vem um parente deles, importante comerciante de vinhos, chamado Antinori, outra família de marqueses importantes e que já tinha um grande conhecimento do mercado de vinhos e ao provar aquele produto se encanta e convence os de Intisa della Rocchetta
a colocar algumas dessas garrafas para o mercado, para serem comercializados, porque havia uma qualidade realmente destacada. Mas lembrando, esses produtos não podiam ser classificados dentro das denominações italianas. Então esses produtos foram para o mercado como vinho de mesa, vino da tavola, como os italianos chamavam. Vinho sem classificação, que poderia ser feito em qualquer lugar da Itália, com qualquer uva, com qualquer método de elaboração. Mas um fenômeno logo surgiu. E esse grande marco foi muito pelo destaque dos produtos, porque realmente eram bebidas de altíssima qualidade. E logo, esses vinhos classificados como vinho da távola, ou vinhos sem uma classificação, sem uma denominação, começam a ser muito procurados, começam a ser muito conceituados e começam a ter preços realmente muito altos. E logo em seguida, outros produtores próximos ali a Tenuta Sanguido também começam a elaborar vinhos com castas francesas e técnicas francesas, porque também queriam fazer e comercializar vinhos com preços destacados. Esse fenômeno foi muito importante para o vinho italiano, porque mostrou para o governo, para os produtores, que era muito importante focar na qualidade, não necessariamente na denominação. Denominação sempre foi e é importante para os vinhos locais italianos, mas a qualidade era preponderante. Tanto que esse movimento não parou nesses vinhos que foram os primeiros, esses mais famosos, como Sassicaia, como Ornellaia, como Solaia, como Tignanello, e vieram vários outros produtores que até hoje elaboram esses vinhos e que até hoje continuam com essa ideia de fazer vinhos com essas castas e com esses conceitos. Esse movimento foi tão importante que fez com que o governo italiano, lá nos anos 90, criassem as chamadas IGTs, Indicações Geográficas Típicas, que não eram como as denominações, mas poderiam abranger áreas maiores, com bastante liberdade na elaboração dos vinhos, para poder ter uma marca, uma referência. E esses vinhos, que eram até esse momento vino da távola, um vinho de mesa, puderam entrar para essa nova classificação, para esse novo nível de indicação geográfica, um nível abaixo das denominações, mas que poderia citar o local da onde vinha. Então, super toscano foi um termo que foi criado por um crítico importante de vinhos para poder citar esses produtos quando eles não tinham denominações, quando eles não tinham nem uma IGT. Não queria chamar esse vinho de vinho genérico, não queria chamar esses produtores de esse produtor muito importante faz um vinho da távola. E se criou o conceito super toscano. Então, esse termo ele é associado ainda hoje para essa região, para produtos elaborados com castas de origem francesa, normalmente castas de Bordeaux, com técnicas francesas como o uso de barrica nova, 225 litros, clássica de Bordeaux. E para saber mais sobre vinho italiano, para saber mais sobre as denominações, sobre esses termos importantes do mercado, você pode acompanhar as nossas aulas aqui na ABS Rio Grande do Sul, acessando o nosso site www.absrs.com.br. Até a próxima!